Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, dando prosseguimento à teoria cinética dos gases. Muito bem, então agora vamos fazer a seguinte análise. Vamos considerar que a função de estado termodinâmico denominada entropia pode apresentar dependência funcional em termos do volume e ainda da temperatura, considerando que o número de mols é igual a 1 mol. 1 mol de um gás, de um fluido termodinâmico. O termoquímico, especialmente um gás ideal. Um gás do tipo ideal, especialmente esse. Então, nós podemos aplicar aqui a derivada total da... Recordando, né? Vamos recordar rapidamente uma observação. Que dada uma função f que dependa de x, y e z, a derivada total, o diferencial total de f é a derivada parcial de f em relação a x multiplicado por dx, infinitésimo de x, mais a derivada parcial de f em relação a y, infinitésimo de y, mais a derivada parcial de f em relação a z, infinitésimo de z. Então, com base nessa observação obtida a partir da análise real, do cálculo diferencial, do cálculo integral, da teoria de equações diferenciais, nós podemos calcular aqui a diferencial total, a derivada total da entropia, que é igual a derivada parcial da entropia em relação ao volume, multiplicado pelo infinitésimo de volume, mais a diferencial, e isso aqui para a temperatura constante, ou temperatura fixa, vamos escrever assim. E aqui a derivada parcial da função de estado termodinâmico entropia em relação à temperatura para volume fixo multiplicado pelo infinitésimo de temperatura. Comparando essas expressões, nós podemos deduzir, a partir da comparação desta expressão com esta expressão, vamos então disponibilizar espaço, nós podemos deduzir, aqui fazendo as comparações, que a derivada parcial da função entropia em relação ao volume para a temperatura fixo, para o valor fixo de temperatura é igual a capacidade térmica sob volume constante, sob volume fixo, uma grandeza que eventualmente depende, em geral depende da temperatura, dividido pela temperatura. Onde está? Não, perdão. Então aqui infinitésimo de volume, então infinitésimo de volume. Então nós temos 2 dividido por 3, energia interna, e nós sabemos com base em aulas anteriores que a energia interna de um sistema termoquímico, de um sistema termodinâmico, de um gás ideal, de um gás real, depende especialmente da temperatura, dividido aqui pelo volume, multiplicado por 1, dividido pela temperatura. Muito bem. Também podemos escrever que a derivada parcial da entropia em relação à temperatura para volume fixo é igual, comparando, é igual à capacidade térmica sob volume fixo. Eventualmente essa capacidade térmica depende da temperatura dividido pela temperatura. Então agora vamos apagar essa expressão e analisar muito bem. Então aqui o que nós devemos analisar nesse momento é que
nós admitimos que essa função de estado termodinâmico é tal que a derivada parcial da entropia em relação ao volume, vamos escrever assim, aplicada a derivada parcial em relação ao volume aplicado sobre a derivada parcial da entropia em relação à temperatura, a essa função de estado termodinâmico e entropia, dependendo do volume da temperatura para um mol de um fluido termodinâmico, de um gás ideal, permite matematicamente, ela possui uma estrutura matemática tal que é possível inverter a ordem de operação do operador de derivada parcial. Então, a derivada parcial em relação à temperatura pode ser aplicada após a derivada parcial da entropia em relação ao volume. Vamos fazer essa consideração. Então, isso é igual à derivada de ordem 2 da entropia em relação à temperatura em relação ao volume, e é igual à derivada de ordem 2 da entropia, derivada parcial de ordem 2, aplicada ao volume aplicado à temperatura. Muito bem. Então, vamos fazer a seguinte análise. Muito bem. Nesse momento vamos encerrar a aula e retomaremos. Precisamos de reorganizar o espaço. Muito obrigado a todos.